Ageu, o Senhor aqui exortando um povo que ficou cativo ali na Babilônia por 70 anos, e no reinado do rei Ciro, ele deu a liberdade para o povo voltar para a sua terra. E quando aquele povo voltou para a sua terra, eles tinham o propósito de refazer os muros, tinham o propósito de refazer as suas casas, tinham o propósito de levantar o templo do Senhor para adorar o seu santo nome. E quando ali eles chegaram com esse propósito no coração, surgiram ali os samaritanos. E ali eles opuseram, não deixaram que aquele templo fosse levantado, porque eles sabiam que o povo de Judá ia se fortalecer grandiosamente. E eu quero aqui nesse início da mensagem já abrir um parênteses e dizer que aquele povo foi frustrado. E quanto de nós estamos sendo frustrados? Quantos sonhos estão sendo parados no meio do caminho, por palavra, por pessoas que tentam nos impedir? E assim foi com aquele povo. Pela frustração, pelo abatimento da sua alma, eles se afastaram do Senhor. E com esse afastamento, o que eles fizeram? Eles ali receberam um grande castigo da parte do Senhor. Nós vamos ver que eles deram ali muita desculpa, porque quando eu estou entristecido, ou eu estou ali com um problema, eu tento arrumar desculpa para não estar na casa do Senhor. Muitas das vezes é aqui que eu vou receber a minha bênção, mas eu dou desculpa. É o meu marido, é o meu filho, é a Jana,
Senhor. E assim diz o Senhor nesta noite para você. Se levante, não se preocupe do que estão dizendo, que estão falando, que estão olhando. Porque o Senhor, Ele vai deixar aqui uma promessa. Glória a Deus. Uma promessa para aqueles homens ali que se levantaram com grande força. E nós vamos ver que a primeira promessa que o Senhor deixou para aquele povo, depois que eles resolveram ali a atender a voz do Senhor, deixar o Senhor trabalhar. Nós vamos ver aqui no capítulo 4 a primeira promessa do Senhor, que vai dizer assim: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O que é a primeira promessa que eu vejo nesse versículo? É ajuda. Ele está dizendo: esforça-te, ser forte, que eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ser forte, porque os covardes não herdarão o reino do céu. Ser forte, ser corajoso. Continue um pouquinho mais. Está difícil? Está difícil, meu irmão. Eu não vou dizer que eu não passo lutas, que eu não passo por dificuldade. Hoje eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Eu passei por 3 cirurgias na minha coluna e hoje foi um dia que eu não consegui parar de pé. Eu precisei passar no médico antes de vir para cá. Mas eu estou aqui porque o Senhor diz: ser forte. Ele diz na promessa do Senhor: se esforça, ser forte. E eu estou me esforçando para fazer a obra do Senhor. Aqui nós vamos ver também uma segunda promessa. É o derramamento da glória do Senhor sobre as nossas vidas. Como eu já disse, nós podemos olhar por fora. É barro, mas dentro desse vaso de barro há a excelência do Espírito. E nós vamos ver aqui no versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. E qual é a promessa? É o derramamento da glória sobre nós. Você não pode dar nada, olhar para mim pela minha vida, mas o Senhor dá. Ele vê o Espírito Santo ali agindo na minha e na sua vida. Como eu posso saber que o Espírito Santo do Senhor está agindo? Porque eu sinto. Eu sou renovada a cada culto. Eu sinto a presença quando o louvor é entoado. Eu sinto quando o pastor traz uma palavra, quando a irmã traz uma palavra nos louvores. Isso é a excelência da glória do Senhor dentro de nós. Essa é a promessa que não pode faltar. O Espírito Santo, o Consolador das nossas vidas, todos os dias nas nossas vidas. Essa foi a segunda promessa que eu achei aqui nessa palavra. E nós vamos ver aqui a terceira promessa: é a prosperidade. Depois que eu olho no caminho certo e decido tomar uma posição diante do Senhor, o Senhor vai me prosperar na terra. Porque essa é uma grande promessa. Olha o que diz o capítulo 19 do versículo 2: já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Eu quero aqui liberar uma palavra profética, que desde esta noite, a partir deste culto, o Senhor vos abençoará. Aleluia! É a promessa liberada do Senhor dentro desta palavra. Se nesta campanha você veio buscar uma resposta de Deus, receba. Desde este dia eu vos abençoarei. O que acontece com aqueles que endurecem seu coração, que não querem entrar no caminho, que não querem obedecer a voz do Senhor? Sabe o que acontece? Quem estão à sua volta são prejudicados.
estiver com a Bíblia aberta, acompanhe comigo. A partir da parte B vai dizer: ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te darei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Quando nós vemos na palavra do Senhor um anel de selar, quer dizer que o Senhor está selando aquilo que Ele falou para você e você o aceitou. E o que Ele está falando hoje? Que Ele está dando autoridade para você, porque você ali fez um compromisso com Ele de seguir em frente, e para você seguir em frente você tem que ter autoridade. Ai de mim, se eu no meio de uma grande tempestade ali esmorecer, temer, eu não vou conseguir, eu tenho que ter autoridade. Por quê? Porque o Senhor vai dizer: homem de pequena fé. E não é isso que nós viemos buscar aqui, não. Nós temos que ter fé. Então o Senhor está dando autoridade para você. Aleluia. Diante da dificuldade, se levantar e repreender a fúria do mar. Diante do problema da sua casa, do seu casamento, com teus filhos, você terá autoridade de levantar e ali ter autoridade para falar sobre ele. Não somente para repreender, mas também para o abençoar. Porque muitas das vezes a gente tentando corrigir tanto e não vemos o que eles estão passando. Se eu me colocar no lugar dele, o que seria? Então, irmãs, quando nós formos corrigir na autoridade de Deus, que eu venha me colocar também no lugar da pessoa, para que o Senhor venha abençoar ainda mais. Então receba a autoridade do Senhor nessa noite. Porque esse vaso aí, olha, vai ser cheio da excelência de Deus. E quando o Senhor olhar do alto céu e dizer: ah, esse vaso aí está meio seco, está querendo trincar, você dá a liberdade para o Senhor molhar. Porque quando o Senhor fala para nós que Ele está precisando molhar o barro, é porque nós estamos ficando rebeldes. É porque nós já estamos querendo sair e afastar do caminho. Nós estamos vendo a mão. Para ele ali receber a cura da lepra, ele teve que se molhar. Molhar sua carne, que significa o barro, foi feito do pó da terra. E ele ali pulou a primeira vez, ainda estava seco. Pulou a segunda, estava seco. E assim foi. E quando ele deu 7 mergulhos, o Senhor olhou do alto do céu e falou assim: agora sim, você está molhado. Receba aí a bênção e a vitória. E é isso que ele está dizendo nesta noite. Quer que você saia daqui molhado com a unção, com o revestimento da glória, com a autoridade, com as promessas que o Senhor tem dado nas nossas vidas. E a ajuda do Senhor. Porque Ele é contigo, irmã. Ele é contigo, irmã. Ele é com a igreja do Senhor. Porque Ele está voltando. E Ele quer achar espaço dentro da casa dele para trabalhar. O que é isso, irmã Vanessa? Ele não está encontrando? Alguns anos atrás eu ouvia dizer que o diabo não entrava na igreja. Mas hoje em dia eu já não escuto mais, porque ele entra assim. E ele entra porque ele está ali procurando uma brecha para tentar me destruir. Porque quando eu estou de pé, é um grande estrago para ele. E o Senhor quer nos ver de pé. E quando ele fala na palavra dele assim, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, é isso que ele está procurando, um lugar para derramar o seu espírito. Porque nós já estamos sim nos últimos dias na face desta terra. E para esta promessa se cumprir, nós temos que dar lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Aleluia. Eu quero aqui agradecer ao Senhor por essa mensagem. Foi isso que o Senhor colocou. Essa é a porção do dia para você. Muitas das vezes você está esperando uma pregação de 1 hora, mas o Senhor disse não. Essa é a porção do dia. É o suficiente para você voltar para a sua casa, remoendo aquilo que o Senhor falou. O que, irmã, que Deus falou? Se você quer que eu repita de novo, entra na posição. Entra na posição. Obedeça ao Senhor. Ai daquele que não entrar pelo caminho. Vão sofrer grandes consequências. Assim como esse povo, ele estava sofrendo antes de entrar pelo caminho. Então o Senhor, ele quer aqui, não somente um conselho, mas que você mude realmente diante dele. Amém? Com a permissão do pastor, eu quero convidar minha filha para louvar. Amém? Eu quero convidar a Nicole. Ela vai estar louvando. E que você tome posse
hoje, você que ouviu a palavra e quer entrar no caminho, quer fazer essa aliança com o Senhor, este concerto com o Senhor, quer receber a prosperidade, quer receber a autoridade, o Senhor ele está aqui para te ajudar. Você pode vir aqui na frente, que o pastor vai estar fazendo essa oração, amém? Lugar é o diabo. E debaixo do nosso